Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Condições para o novo nascimento. Quais são as condições? Nós vamos aqui trilhando os versículos que compõem o capítulo 3 de João. Nicodemos, naquela conversa com Jesus, teve um momento que ele não entendeu, teve um momento que ele não compreendeu, teve um momento em que ele ficou confuso, tá? Nicodemos não duvida, claro, ele não duvida do novo nascimento. Ele acredita que isso pode acontecer, mas ele fica questionando de que maneira isso pode acontecer. Então ele não compreende, ele não entende, ele não compreende como pode, alguém pode se tornar, como alguém pode ser transformado, totalmente transformado. Será que existe essa possibilidade? Era isso que Nicodemos estava querendo saber. Entendemos? Ele estava querendo saber. Então Jesus vai corrigir a sua confusão, Explica que aquele que é nascido da carne é carne. Ô Nicodemos, eu vou te explicar uma coisa. Aquilo que é nascido da carne é carne, meu filho. Tá? O novo nascimento, irmãos, ela não é uma obra humana. Ela é divina. Não é obra terrena, mas celestial. Jesus, então, usa a comparação do vento para evidenciar os aspectos misteriosos do novo nascimento. Jesus usando a natureza para explicar o aspecto misterioso do novo nascimento. Nicodemos continuou, irmãos, não entendendo. Então Jesus passou a explicar, Jesus passou então de uma explicação do novo nascimento, em termos de categoria, no caso, água e espírito. Usar depois Ezequiel para a passagem negativa e conhecido o relato da serpente de bronze no deserto. Assim, o mestre traz à memória de Nicodemos a história de Israel no deserto. Israel precisava nascer de novo. A Bíblia diz que o povo de Israel se insurgiu contra Deus e provocou a ira. De que maneira, irmãos? Desprezando o maná como se fosse pão vil. Então Deus castigou o povo com serpentes abrasadoras e venenosa que o mordia. Então o que aconteceu? Desespero, o povo rogou a Moisés, que intercedeu por ele. É o que eu estava dizendo. As feridas doem, mas elas ensinam. Eles sofreram com aquelas feridas, mas eles ensinaram. Eles se humilharam e foram até onde Moisés solicitara a Moisés que intervesse. Deus deu uma ordem a Moisés para fazer uma serpente de bronze. Olha aí, irmãos. Observe. Uma imagem feita por Moisés, obedecendo uma ordem de Deus. Essa imagem, ela vai ser quebrada mais na frente. Porque não tinha como ela continuar ali. Tá? O porquê? Porque o povo estavam adorando. Não estava só olhando para a imagem. Eles já estavam tendo ela como um ídolo. Aí veja bem, irmãos. Moisés, para fazer uma serpente. Todo aquele que fosse picado pela serpente abrasadora, olhasse para a serpente de bronze, seria curado imediatamente. Quer dizer, uma serpente a pessoa era picada por uma serpente e se olhasse para a serpente, era curada. William Idrisson
diz acertamente. Ele acerta quando ele diz isso, que número 21 é um tipo profético da visão futura ou da visão da futura ascensão do Filho do Homem. Embora os casos de número 1 e João 3, a morte é empregada como punição pelo pecado. Em ambos os casos, o próprio Deus, que em sua graça soberana, provê o remédio. Jesus proveu o remédio para o povo. Deus proveu Jesus para que o povo fosse curado através dele. Provisão de Deus. Vimos? A morte, irmãos, é apresentada como uma punição pelo pecado. Em ambos os casos, irmãos. É o próprio Deus que, em sua graça soberana, proveu o remédio. Em ambos os casos, o remédio consiste em algo. Ou em alguém. É isso, irmãos? Sendo levantado à vista do público. Em ambos os casos, claro, aqueles que com o coração crente olhasse para aquilo, no caso aquela que foi levantada, são curados. No caso de tipo, no caso a serpente de bronze, a libertação da morte física e não espiritual. Mas no caso do antítipo, né? Antítipo, no caso Cristo, a libertação é da morte eterna. Lá, eles eram curados da doença. Já que com Nicodemo era diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus então diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que olhasse para a serpente teria vida, só que não eterna. Seria curado e poderia viver mais tempo, mas não teria vida eterna. Já Jesus, quando foi levantado, todos que olhassem para ele, tá certo? Todos que olhassem para ele e crescem nele, teria vida eterna. Há uma grande diferença. O ponto conexão mais profundo entre a serpente de bronze e Jesus estava no quê? No ato de ser levantado. O Ibsen, não é? Acrescenta que verbo levantar possui duplo sentido. No caso, ser crucificado. Tinha que levantar também. E ser glorificado e exaltado. João ressalta que a crucificação de Jesus foi um meio de quê? Um meio para a sua glorificação. Jesus foi glorificado no momento em que ele foi levantado. Os céus estavam dando glórias a Deus, aleluia, fazendo festa. Entendemos? E ser glorificado, exaltado. João ressalta que a crucificação, a cruz, irmão, não foi um ato ou fim de sua glorificação. Não, irmãos. Na cruz ele teve a sua glorificação, mas um instrumento para alcançá-lo, essa glorificação. Atos 2:33. Quando Nicodemo pergunta, vimos? Quando Nicodemo pergunta, foi o fim de sua glorificação. Não, quando Nicodemo pergunta, como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida? Mas aqui é citado o passo decisivo. Olhar para o carregador
do pecado. Alcançado ou alçado à cruz traz vida. Olhe para Jesus. David Ster diz que, assim como os israelitas foram salvos da praga da serpente, quando contemplaram a serpente de bronze levantada por Moisés, está lá em Números 21, de 6 a 9, todas as pessoas são salvas da morte, da separação de Deus e do tormento eterno ao contemplar com seus olhos espirituais a pessoa do Messias. Levantado na cruz, corroborando ainda com o entendimento da passagem em apreço. Acrescento as oportunidades, as perguntas oportunas de Charles Eden. Nós vamos dar sequência em outro vídeo. O nosso tempo já está estipulado e a gente não vai estipular além do correto, do certo, para o momento certo, porque existem certos momentos que a quantidade de minutos X não é o suficiente. Nós ficamos por aqui pedindo a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dê o seu like. O endereço está aí no cantinho, tá bom? E nós já aguardamos você. Fique com Deus. Amém, Jesus.